O que fazer quando você já estuda há um bom tempo e o resultado não vem? O tema de hoje é, sem dúvida, um dos que mais angustia boa parte da nação nerd. É claro que a resposta não é tão simples. Pensando nas múltiplas variáveis, entendo que a gente deve adotar mais de uma forma de enfrentar o problema. É por isso que eu preciso que você fique comigo até o final do vídeo. Começando, eu gosto sempre de evitar sentimentos como autopiedade, também não curto nem um pouco uma caça às bruxas, tentando encontrar culpados. O insucesso, em muitos casos, tem como base um começo errado, inadequado. Percebo que os candidatos têm vontade de fazer, de se dedicar. Em muitas situações, há tempo de sobra e até o apoio das pessoas que estão à sua volta, ao menos no primeiro momento. Pois é, mas começar sem rumo vai levar você a perder meses ou até anos vagando entre um concurso e outro, sem a preparação adequada. O resultado não pode ser pior. A cada reprovação, a pessoa perde um pouco da fé que tem em si. É como se na seleção seguinte você chegasse mais desanimado, com a bateria mais baixa. Para romper esse ciclo, você precisa dar mais atenção aos relatos de quem chegou lá, procurar as formas como cada um trilhou o seu caminho. Pegue pessoas normais e nada de ficar se comparando àqueles candidatos que estudaram 2, 3 meses e conseguiram aprovação em um montão de concursos. É possível que essa tenha sido a realidade deles, mas a maior parte das pessoas só obtém um resultado favorável depois de médio e longo prazo. Por mais de 2 décadas lidando com concursos públicos, eu posso afirmar que nunca vi ninguém ser aprovado sem muita dedicação, disciplina e comprometimento. Então, reflita se você realmente se dedicou diariamente num ritmo constante ou se ficou igual um vagalume, acendendo quando o edital era lançado e apagando logo depois da prova. Esse anda e para é um dos grandes responsáveis pela manutenção de um cenário de reprovações ao longo de vários anos. Dedicar-se diariamente, mesmo nos períodos de estiagem de edital, vai fazer você colher os resultados muito mais rápido. Mas há um ponto que os candidatos não gostam de falar. Quando a gente termina um massacre chamado prova, dá uma vontade danada de ir embora, de não esperar os minutos finais para sair com o caderno de provas, né? Pois é, alguns até pegam o caderno, mas só olham para ele na hora de conferir quantos pontos fez quando o resultado preliminar é divulgado. Para mim, é nesse momento que o trabalho pós-prova deveria começar. No entanto, não é o que usualmente acontece. Se você nunca parou para analisar onde errou, qual o percentual de rendimento em cada disciplina, qual era o padrão de resposta esperado lá na redação ou na prova discursiva, saiba que a chance de aprovação no próximo concurso será cada vez menor. Com humildade, é necessário investir um pouco de tempo na tarefa de descobrir onde estão as nossas falhas, os nossos pontos fracos. Num primeiro momento, o mapeamento deve ser feito sobre quais disciplinas você precisa melhorar. Depois, a análise vai mais apurada, dizendo onde você está errando, se são questões de lei seca, se é na hora de interpretar. Aliás, aqui vai um alerta. Dedicar muito tempo de estudo para português costuma render uma melhoria considerável no desempenho de todas as disciplinas. Vou pegar raciocínio lógico como exemplo. Quantas e quantas vezes a gente assiste a uma aula e entende razoavelmente tudo que o professor está explicando? O problema nasce quando você, sozinho, se depara com outras questões. É bom ficar de olho, pois geralmente a dificuldade maior está em interpretar o comando da questão. Eu falei raciocínio lógico, velho, mas essa regra vale para todas as disciplinas, até para as do juridiquês. Aqui vai um relato. No ano de 2014, quando eu ainda estava nas aulas presenciais, em toda a turma que eu entrava, recebia 2, 3 alunos trazendo a mesma questão para eu comentar um gabarito. A dita custa tratava sobre o confronto entre a teoria da reserva do possível e o mínimo existencial. Antes de explicar, eu perguntava a eles de forma segmentada alguns pontos sobre aquele assunto. Batata, eles acertavam tudinho. Ou seja, o problema não estava no conteúdo, estava na dificuldade de interpretar adequadamente a afirmação que o examinador tinha feito naquele item. Para resolver essa falha e maximizar o seu resultado, eu vou sugerir 2 vacinas, ok? A primeira, largue a mão de acreditar que português seja uma disciplina secundária, de menor importância, que você só precisa resolver questões anteriores para se sair bem, uma vez que já estudou ao longo da vida escolar. A segunda, sempre que você estiver diante de um enunciado mais longo, vá cortando em períodos menores e se perguntando, até aqui está certo? Até aqui está certo? Com isso, fica muito mais fácil desatar o nó e reduzir a quantidade de falhas.
Tem mais uma barreira que você precisa superar, especialmente quando a prova for de certo e errado e houver penalidade. Em outras palavras, eu estou falando da famosa uma errada anula uma certa. Aqui, o que vejo com muita frequência é os candidatos saindo da prova com um teto de pontuação muito baixo. Talvez eles não se deem conta, mas eles nem estão na disputa. Eu vou explicar melhor usando um exemplo prático. Na última prova da Polícia Rodoviária Federal, com vagas em diversos estados do país, a nota de corte mais baixa ficou em 84 pontos líquidos de um total de 120. Pense comigo, na melhor das hipóteses, se você acertar 80 das 80 que marcou, teria 80 pontos, nota insuficiente para avançar no concurso. Então, não há outro jeito, é preciso arriscar, marcando todos ou quase todos os itens. Vamos fazer um combinado? Em nenhuma hipótese você pode levantar da cadeira com menos de 100 itens quando houver 120 no total, ok? Ah, professor, mas desse jeito eu posso ser muito penalizado. Sim, você tem toda a razão. Chutar muitos itens é um risco imenso. O ideal é você saber mais e precisar chutar menos. Mas eu prefiro trabalhar com o mundo real e não com o ideal. Assim, não tendo outro jeito, chute. Ei, mas se a prova for do tipo 2 por 1, ou seja, 2 erradas anulam um acerto, você não pode jamais deixar nenhum item em branco, ok? Seguindo, vou falar algo que você pode até não receber bem, pois foi assim que eu me senti quando falaram para mim. É o seguinte, é necessário entender que normalmente você começa por um concurso menor, no Poder Executivo, em cargos menos vistosos, menos disputados. Vou explicar. Outro dia eu estava no shopping e fui parado por um aluno. Ele me contou que tinha 23 anos, trabalhava 44 horas por semana e ganhava um salário de R$ 1.050, ou seja, nada bom, né? Quando eu perguntei para qual concurso ele estava estudando, a resposta foi que ele pensava em ser agente da Polícia Civil do DF, mas uma limitação física o retirava do concurso. Então, ele tinha ouvido falar no concurso do Senado, que pagava uma remuneração muito boa e estava interessado. Daí eu falei assim, velho, você toparia um salário de mais ou menos R$ 5.000 para trabalhar 6 horas por dia? Ele deu um pulo e gritou, é lógico! Então eu sugeri para ele o concurso do Banco de Brasília, que tinha sido lançado um dia antes. Eu falo isso porque um ajuste na rota, uma conscientização de que geralmente temos uma escadinha a subir, torna o caminho muito mais simples e mais suave até a aprovação. É claro que depois, mais experiente no mundo dos concursos, ele poderia tentar alçar voos mais altos, buscando uma vaga lá no Senado, no Poder Legislativo, no Poder Judiciário, locais muito mais desejados pelo universo concurseiro. Às vezes, você acaba perdendo 2, 3 anos só seguindo o efeito manada, estudando apenas para as grandes seleções só porque todo mundo está estudando para elas. Uai, lembre-se do que sua mãe falava, você não é todo mundo. Ah, para comprovar a minha tese, lá em casa nós somos 5 filhos, todos servidores públicos. Eu comecei na CAESB, que é a Companhia de Água daqui de Brasília. Minhas 2 irmãs foram do Executivo Distrital e meus 2 irmãos da PMDF, quando ainda se exigia nível médio e cá para nós o cargo de policial militar não era tão disputado. Pelo tanto que eu falei, você deve ter percebido que o assunto rende pano para manga, né? Coloque aqui embaixo um pouquinho da sua angústia, da sua trajetória, pois responderei aos comentários tentando te ajudar. Envie também para o seu amigo ou amiga que está perdido, desmotivado, com tanto tempo de estrada e sem colher os bons resultados.